Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast onde calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Bem-vindos a mais um episódio do segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Sérgio. E eu sou o Duarte. E hoje são férias de verão. Férias de verão, finalmente férias de verão. Vamos voltar ao passado. E o mais engraçado é que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir não têm noção de onde é que estamos a gravar, mas hoje temos num sítio especial. Para mim é alguma coisa de bastante especial, mas para o Sérgio, para ti ainda é mais especial nós estamos a gravar, que é em casa dos meus pais, onde eu cresci. É verdade, a casa que eu conheci em 1989 e onde eu também passei férias de verão. Exatamente, é verdade. Vim aqui jogar computador contigo, Mega e vim aqui Drive, ver filmes e vim brincar com os G.I. Joe. É verdade. E passei aqui também muitas horas, festas de aniversário. Sim, porque o mais engraçado, tu eras das poucas pessoas que estava cá em agosto. As minhas festas de anos eram na Feira Popular, que eram aqui ao lado, e eu só convidava uma pessoa que, na verdade, no início só convidava uma pessoa porque não tinha mais dinheiro para convidar, mas depois, passado 2 ou 3 anos, sempre a convidar-te, acabei por um ponto em que meus pais diziam: Bart, não quis convidar o amigo X, o amigo Y? Eu dizia: epá, não, eu queria passar com o Sérgio, porque isso é que era para mim as festas de aniversário, eram passadas contigo. Que era sempre, passávamos a tarde na Feira Popular, jantávamos lá. Exatamente. Jantávamos aonde? Normalmente o que nós fazíamos era, tu vinhas ter comigo aqui em casa, e normalmente abrimos as prendas e ficávamos aqui um bocado a brincar, e lá para as 7 da noite íamos para a Feira Popular. E normalmente íamos jantar, eu não me lembro do restaurante, me lembro que jantávamos sempre, eu fazia questão de sempre jantarmos no segundo piso, e não me lembro do restaurante. E nem me confesso, nem me lembro muito bem o que eu comia, porque grande parte das pessoas devem se lembrar, iam à feira. Eu sei que não era a roda. Não era a roda, não, porque a roda ficava mesmo no centro da feira. Ou seja, na zona da restauração ficava no centro. E depois aquilo era muitos reis: o rei dos frangos, o rei das sardinhas, o rei de intermediários. Eu acho que era num rei qualquer, mas não sei qual rei. Eu lembro que entrava e fazia sempre questão aos meus pais de ser no segundo piso e não ser no primeiro. Tipo, o resto de chão primeiro era sempre chato, o que eu queria era no segundo piso, junto ou seja, onde da varanda, pousar um braço, da varanda, não é? E nós víamos as pessoas a passar lá em baixo, nas avenidas da Feira Popular. Isso para mim era o sítio fantástico. Víamos ao longe a bruxa ou qualquer coisa a mexer no caldeirão. Porque aquilo ficava, se nós tivermos de dar uma localização, vamos pôr em referências geográficas, quem entrava na feira, aquilo ficava tipo às 3 horas... Também depende da entrada. Junto, na entrada principal, vamos para a entrada principal dos Arcos. Entravas, ias para os restaurantes há 3 horas e aquilo ficava nos restaurantes encostados quase ao muro do exterior da parte de trás, ou seja, nas casas 5 de outubro. E eu lembro-me, nós íamos constantemente lá e eram giros, e que tinha sempre aquela arte nas paredes e isso tudo. Mas é giro, nós vimos aqui esta casa, eu tenho muitas recordações nesta casa, e apesar da casa ter sofrido algumas remodelações, as paredes continuam a ser as mesmas, e isso é engraçado porque dá-te uma noção. E ainda há muitos objetos aqui que são do nosso tempo, de 89, e para ti até antes. Mas eu sempre gostei do teu amor a esta casa. Eu lembro-me na altura, achava um bocadinho estranho tu tens assim um grande amor a esta casa. E com o tempo comecei a perceber, porque esta é a única casa que tu te conheces ou conheceste que podes revisitar da tua infância, tipo a Casa do Restelo ou a Casa do Arco do Cego, já não ou a Casa há de nada Benfica, disso, tu não consegues. Sim, já tudo esta está é a única casa que te e esta casa também tem uma coisa muito especial, que é nós num único relance, à maneira do Álvaro de Campos, conseguimos ver o terreno do Externato onde nós nos conhecemos, conseguimos ver a Praça de Touros, e ainda conseguimos ver a sede da Caixa de Depósitos e, portanto, o bairro onde eu vivia. Então nós conseguimos, num só relance, ver a nossa infância toda assim. É verdade. Isto é a chuva interseccionista do Fernando Pessoa. Eu estou a dizer isso, eu estou a ficar assim meio emocionado. Mas já que este episódio é sobre as férias de verão, tu lembras como é que eram as tuas férias de verão? O que é que tu fazias nas tuas férias de verão? Eu comecei muito cedo, eu parei aos 3 anos,
diria mesmo 3, mas no máximo vá para pôr em dúvida 4 anos, comecei a ir para Cabanas de Tavira. E ia no mês em que eu fazia anos, no mês do meu aniversário, em julho. Era habitual, todos os anos os meus pais alugavam lá uma casa. Aquilo era uma casa um bocadinho tipo alentejana, que tem vários blocos, uma casa antiga que alugava 3 ou 4 apartamentos, e nós ficávamos no apartamento de cima, era o único que havia perto do terraço da casa, e lá em baixo haviam mais 2 ou 3 apartamentos. E tal como tu, eu nunca tinha festa de anos com ninguém, a não ser com a família, com os meus avós, se lá fossem. Muitas vezes os meus avós iam lá ter connosco na altura do meu aniversário e alugavam também um quarto lá perto. Mas de resto eu não tinha festa de anos com o pessoal da escola. E para mim a festa de anos era sempre ir a Faro, normalmente, no meio do mês de praia. Que chato. E o que acontecia também é que eu acho que houve uma altura que eu passava quase o verão todo no Algarve. Para além de ter aquele mês de julho em Cabanas, muitas vezes os meus avós usavam também uma casa em Armação de Pera, que era de um primo do meu avô, do melhor amigo dele, que tem tinha o nome de Barata, o primo Zé Barata. E ele emprestava o apartamento em Armação de Pera. Então eu muitas vezes preferia, em vez de ir para Lisboa, às vezes até fazendo pausa em Lisboa, mas regressava rapidamente com os meus avós, porque o que eu queria era estar com os meus avós, e ia com eles para a Armação de Pera. Então era capaz de fazer mais 15 dias, ou às vezes quase um mês de agosto todo. Então eu fazia julho e agosto sempre na praia. É engraçado porque que há 2 histórias engraçadas, que é, primeiro, a primeira referência que faz a Cabanas, acho que já falei isto, eu pensava que eram mesmo cabanas, não havia casas, havia cabanas, tipo coisas de índios. Eu pensava, o Sérgio vai passar férias numa cabana de índio, que é uma coisa que fica em Cabanas de Tavira. E eu lembro, depois de passado muitos anos, foi Cabanas de Tavira e fiquei tipo, aqui não há nada de índios. E a outra é, eu não sabia desse pormenor das várias férias que tu fazias, ou seja, da mesma maneira como eu fazia também, não é? Ou seja, eu passava numa primeira parte numa determinada zona, que já te explicar, e depois ia para outra, mas não sabia disso, porque para mim, eu conheci-te em 89 e se calhar esse primeiro aniversário eu nem sequer passei contigo, provavelmente nós andávamos distantes. Provavelmente. Mas já no segundo aniversário eu passo o aniversário contigo, e a partir daí o dia do teu aniversário é um dia que eu passo quase sempre contigo. Eu lembro de uma vez estar na Costa de Caparica e ligar-te no aniversário e tu estavas em casa, por isso era comum para mim. Acho que estás em Lisboa no teu dia de aniversário. Eu sinto que a partir ali dos 10 anos, 11 anos, os meus pais não se importavam de vir a Lisboa durante o meu pai conduzia e trazia-nos de volta para passar com os meus avós e também estar com os amigos e etc. E não havia problema. Também nós, no fundo, já apanhámos quantos? Já estávamos com 8, 9 anos de férias ali, já não havia aquela febre de passar o mês todo. Eu acho que aconteceu também um bocado para as famílias portuguesas de deixarem de fazer 30 dias de férias. Eu acho que a dada altura começou-se a encurtar o tempo. Fazer os 15 dias e depois 15 dias perto do Natal, ou depois repartir-se o resto das férias pelo E por isso tempo. passou a ser habitual eu ter os aniversários na tua companhia também. Porque eu sempre achei estranho, porque eu só pensei, eu me lembro dos poucos aniversários que não passei contigo. Eu estava na Costa e peguei num credifone, uma coisa muito típica daquela altura, para te ligar para desejar-te os parabéns. Mas tu certamente passaste pelo mesmo, que é passar os anos 80 em que o pessoal ia 30 dias de férias. Completamente. Eu não tenho essa consciência, porque as minhas férias foram sempre muito chapa 4, ou seja, eram sempre idênticas as férias todas, que era, meus pais passavam 15 dias na Costa e normalmente era a primeira quinzena de julho. Só muito mais tarde é que nós passamos a segunda quinzena de julho na Costa. Hoje em dia nós fazemos essa quinzena porque tornou-se regra, mas antigamente era a primeira quinzena de julho. E depois eu passava essa quinzena de julho na Costa com os meus pais, que era uma coisa engraçada. A Costa de Caparica, eu lembro perfeitamente, eu tinha alguma vergonha de dizer aos meus amigos que passava férias na Costa, porque grande parte deles dizia, passei férias no Algarve, ou passei férias no Porto, ou fui para o Alentejo, e eu, Costa de Caparica, ali ao lado. Eu lembro que tive alguém a dizer,
na costa, vamos passar férias na costa. E lembro mais tarde dessas mesmas pessoas, ou seja, eu lembro que tinha algumas pessoas até a dizer, eu tenho algumas pessoas da primária, e eu mais tarde fiz lá um almoço na costa, e a malta foi lá, e como era a malta mais adulta, ficou tipo, epá, isto tem uma qualidade de vida fantástica. E era isso que permitia, porque meus pais não tinham carro, e a costa era perto. Havia aquela quase regra de meus pais reservarem 2 táxis para irmos para a costa, encherem os táxis até acima, e fazemos a viagem para a costa, despejávamos tudo lá, e depois voltávamos a fazer o mesmo quando voltávamos. Isso era quase uma praxe todos os anos, de 2 táxis carregadíssimos. Eu lembro de chegar a ir, eu e a minha mãe, ou eu e o meu pai num táxi, minha irmã e minha mãe no outro táxi. É verdade, e era super divertido. Nós conseguimos carregar veículos inteiros para ir de férias. Pá, e pensámos que na altura, meus pais levavam televisão, eu lembro que levavam televisão, e na altura era uma televisão pequena. Pá, hoje em dia temos as flat screens, mas era uma televisão, era a torradeira, pá, eu lembro que era, ainda hoje a minha mãe leva o edredom no mesmo saco de edredons, e é um saco, parece um saco de boxe, a minha mãe enfia lá 4 edredons, mais não sei quantas franjas de almofada, mais não sei quantas lençóis de cama, e fica uma coisa gigante. Eu adorava aquilo, porque eu lembro de tirar aquilo para cima da cama e depois saltava lá para cima, e aquilo era uma bola, tipo. Depois tu não notavas que a cada ano que passava ia-se reduzindo as coisas que se levava? Não, pelo contrário, cada ano que passava-se levava-se mais coisas. Porque... Pai, eu lembro das primeiras vezes que nós fomos, eu lembro de nós termos chegado já à noite. Okay. Eu era bastante pequenino, mas eu lembro-me de aquilo demorou tanto a carregar o carro. Okay. Nós já saímos tardíssimo de Lisboa, e então já chegámos ao Algarve à noite, e depois havia aquele receio de, pai, mas será que ainda vamos a tempo de chamar as pessoas da casa e de encontrar o local? Mas eu lembro que depois aos poucos a minha mãe foi otimizando. Mas eu acho que o primeiro ano até se levou uma panela de pressão e tudo. E no segundo ano seguinte já se levou. Pá, eu percebo isso, porque provavelmente os seus pais iam para o Algarve, iam de carro próprio, não havia possibilidade de levar 2 carros. O caso contrário era a nossa... Porque quando eu comecei, falei entre os 14 anos, eu lembro que já arrumávamos as nossas malas, e eu lembro de otimizar as minhas coisas para poder levar a minha aparelhagem, para levar as minhas cassetes, para levar aquilo que eu queria usar na costa. Por isso, eu lembro-me de... A minha irmã fazia a mesma coisa. Eu lembro que cada ano havia aquele lado de... O lado bom foi, como dava para pedir já táxis maiores, dava para levar mais coisas. Então nós acabávamos por estar um bocadinho mais... Mas lembro de fazer viagens a pensar, não entro no carro, eu não vou entrar no carro. Eu lembro muito mais tarde, meus pais vão para a costa dessa forma, que já numa altura em que eu estou no secundário, e eu vou ter com eles depois. Por isso eles faziam viagem com um táxi carregado até acima, e o outro em que ia carregar, mas iam já 3 pessoas. E os teus pais já faziam as férias lá antes de nasceres? Eu não sei, não recordo. Ou começaram a ir contigo? Eu acho que eles começaram a ir comigo, e depois tornou-se regra. E na altura que seria interessante eu deixar a Costa da Caparica, aquela altura que já és miúdo e dizes, pá, Costa da Caparica, come on. Estou aqui em Lisboa, vou ficar sozinho em casa. É quando eu faço algumas amizades no verão. Amizades e amores de verão. Em que conheci o André, que foi um dos meus grandes amigos. Tu nunca o conheceste pessoalmente, e tenho muita pena disso. O André era um tipo que eu conheci numas das férias lá na costa, e criámos uma amizade instantânea. E durante o pouco tempo... Eu conheci-o num salão da Amadora. Tu levaste uma vez, eu estive com ele e com a Mónica numa fila para uma sessão de autógrafos, não sei com que autor, e a conversa com o André. Sim, eu estou agora a ter uma leve ideia, e o meu coração está completamente cheio. A história do André é uma história infeliz. Ainda hoje, às vezes custa-me um bocado de falar. O André foi um dos meus grandes amigos. Na altura, e tu sabes bem disso um bocado, porque nós éramos amigos, mas não falávamos de tudo. E na altura em que eu conheci, ele estava em tratamentos. Exatamente. E na altura, contigo ainda estávamos naquela amizade fixe, mas não abrimos miúdas, era tipo banda desenhada, arte, futuro, bem diante. E o André era miúdo, que era o tipo com quem eu falava das namoradas e dos problemas amorosos e isso tudo. E o André, infelizmente, teve um cancro que depois faleceu aos 21 anos, e foi a minha primeira baque com a morte
não com morte de um familiar, porque tive algumas mortes familiares, mas morte de um amigo e de uma pessoa jovem, e na altura aquilo marcou-me bastante e mudou-me um bocado até algumas perspectivas de vida e isso tudo. E até demonstra bem como tu fizeste amizades profundas, algumas das quais tu até te dás ainda hoje. Lá na costa. Sim. Era uma experiência de férias muito diferente da minha, porque eu não me dava com praticamente ninguém, em termos realistas, ninguém lá em Cabanas. E para mim os tempos livres eram muito diferentes dos teus em férias, porque tu quase não tinhas tempo, digamos, para os hobbies lisboetas. Sim, não. E eu não tinha ninguém, enquanto tu tinhas os namoros de verão e as mixtapes e os radio shows e o tempo passado na convivência com o pessoal. Aquilo eram 15 dias vividos muito intensamente. Quando as pessoas falam das férias de verão, naquela fase dos 14 aos 18, eu sei o que isso é vivimento. Apesar de nós termos um bocado os totós, nunca temos vivido um bocado aquelas férias de verão, sabes, vamos todos para a Comporta, passar férias com os amigos, e nunca fomos. Eu tive esses 15 dias dos 14 aos 18 com a noção de literalmente as férias de verão, em que nós acordávamos às 8h30 da manhã. O primeiro que acordava, aquilo eram casas, aquilo fica na costa ao pé de São João da Cabrica, e as casas são todas em resto de chão, e toda a gente sabia os quartos de cada um. A minha irmã dormia na cama grande, eu dormia nos beliches, e então havia sempre alguém que o primeiro que acordasse ia bater na primeira que a janela do outra pessoa, e depois na outra, e já iam os dois bater, e 3 e 4, e no final íamos todos para a praia juntos, e era uma coisa gira, era super engraçado. Há uma história engraçada de eu e o meu primo, na altura, o meu primo já começámos a ir à costa, ou seja, aos 16, 17 anos, eu lembro perfeitamente os meus pais dizerem: o teu primo vai contigo, e eu, bolas! E o Zé foi... Sim, porque nós não queremos a invasão. Não. E o Zé foi... Tipo, ali é um mundo próprio, com regras próprias. Eu lembro do primeiro dia que o Zé foi infernal. O Zé não abria a boca. E eu tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Miúdas giras. E eu, rasparta. E de repente eu e o Zé começamos a falar das miúdas giras, e de repente ficámos com uma amizade que ainda hoje somos grandes amigos. Falamos muito pouco, porque cada um seguiu a sua vida familiar, a vida profissional, mas sempre falamos, é como não tivéssemos parado de falar. E eu lembro num verão, eu e o André, estamos a falar da fase da puberdade, 17, 18 anos, estávamos com umas miúdas super giras e estávamos a apanhar banho de sol, e só para passar a dizer que eu e o Zé ficámos com um escaldão nas costas. Isto dá para perceber muito bem como é que era o nosso estado físico da altura, porque as miúdas eram muito giras e nós estávamos completamente cheios de calor, e não era calor do verão, era mesmo calor, e eu lembro delas: queria água, e nós tipo, não, nós estamos aqui bem, e estávamos tipo uma dor gigante, e porque não fizemos a convinha, que havia sempre a história de faça uma convinha porque salvaguarda, um suco na areia, um sucozinho da areia. Então lembro, chegámos os dois a casa com umas dores horríveis. Mas a costa era de facto um sítio fantástico, e ainda hoje é um dos sítios que eu tenho um grande carinho. Não sou capaz de ficar lá uma noite porque os colchões são péssimos, apesar de eles terem dado os colchões, mas não consigo passar lá. Mas sim, foi um sítio fantástico. Para mim Cabanas é o oposto disso, é banda desenhada. Desenhada, não. Tu nunca tiveste nenhuma miúda, nenhuma paixão de verão, nada. Nada. Aliás, posso dizer que, por exemplo, naquele pátio, digamos, dos apartamentos onde nós passávamos o verão, estamos a falar de para já, podemos começar por um Sérgio muito pequenino, portanto, antes de qualquer ideia de namoradas e isso tudo. Lembro-me de haver 2 miúdos, 2 irmãos que passavam lá férias, que eram netos de uma senhora que eles chamavam Condessa. Eu não sei se ela era mesmo Condessa, mas era uma senhora super respeitada pelos donos dos apartamentos, pela Dona Rosa e pelo Sr. Viana, e ela ficava sempre com a casa do próprio casal dono dos apartamentos. Ela tinha tipo um estatuto, e os miúdos eram muito engraçados, e eu dei-me a miúda era gira e isso, mas estamos a falar de um Sérgio ainda muito pequenino, ainda muito infantil. Eu brincava muito com eles. Lembro-me até de uma vez o meu pai
ter dado boleia ao miúdo, que eu já não sei como se chamava, tipo, provavelmente para te vir onde seria o centro de saúde mais perto, porque os miúdos andavam a lutar com canas e o rapazito rasgou a garganta com a cana, fez mesmo um ferimento muito grande. Eu lembro-me de pormos o miúdo no carro do meu pai e termos ido para o posto de saúde, e eu fui o primeiro, por alguma razão eu fui o primeiro a entrar no posto de saúde, e então eu vejo o médico, então és tu? E eu, calma lá. Logo aqui engraçado que o médico vai-me cortar a garganta a mim. E depois havia também nesses apartamentos também uma família mais brejeira, estás a ver? Mais uma big family, a Griswolds quase, estás a ver? Em que tinhas, a minha mãe chamava-lhe os gordos. Eu também já também. E estás a ver? A minha mãe é super posh. E então os gajos levavam os filhos todos e mais o cunhado, que era tipo o irmão de um dos membros do casal, mas que era solteiro, mas que tinha um filho. E então era tudo mais metal dodgy. E então imagina, a minha mãe não gostava nada que eu fosse lá para baixo brincar. Já que eles levam a marmita para a praia. Exatamente. E marmita não é propriamente uma frutinha, uma sandes com queijo. E passavam as tardes a jogar cartadas lá no pátio da casa. E pá, imaginas a minha mãe, tu conheces a minha mãe. Ela não gostava nada. Eu adoro a tua mãe, mas eu imagino a tua mãe com aquele ar de isto está a estragar toda a beleza aqui de David, está a estragar o equilíbrio. É engraçado, falaste de uma Dona Rosa, não foi? Epá, a Costa de Caparica, nós onde passámos as férias havia uma personagem que era a Dona Rosa. A Dona Rosa era a pessoa que tomava conta do espaço. Houve um ano que houve alguém que deu a alcunha de Rosa Cheirosa, em que a Dona Rosa adorava, Rosa Cheirosa, e ela adorava que a gente desse essa alcunha. E a Dona Rosa era uma figura que tinha tanto de figura que numa fase, quando era miúdo, era um bocado de ela está a estragar os nossos planos, mas numa fase gruda era uma cena que me fazia lembrar a minha infância, como aquela professora de primária que foi muito disciplinadora quando eras miúdo, mas hoje em dia tu percebes, tipo, era o trabalho dela e era a função dela. E a Dona Rosa criava muitas regras. O lado bom da Dona Rosa não passar lá à noite, porque a Dona Rosa vivia na Costa da Caparica, mas não passava a noite no sítio onde nós passávamos, é que a uma determinada hora aquilo era nosso. A Costa da Caparica, não a Costa da Caparica, mas sim a São João da Caparica, onde nós estávamos a passar férias, era nosso. Literalmente nosso. A partir das 7 da noite, as casinhas, como a gente chamava, as casinhas da Costa, são nossas. E não havia pai ou mãe que tomasse conta daquilo. Éramos nós que tomávamos conta daquilo. E eu lembro perfeitamente, nós chegávamos à praia às 7h30, íamos todos tomar banho, tudo a comer, a correr. Eu como rápido, mas na altura eu devorava. E lembro de sair de sweatshirt, calções, ténis, e ter com o André, ou para ter com a Mónica, ou ter com o Ricardo, ou com a Débora, ou com a Ana, ou o que fosse. E tipo, basicamente, tipo, agora a Costa é nossa. E aquilo havia um conjunto de brincadeiras que era, primeiro estávamos todos no convívio até escurecer. E o que é que se fazia depois de escurecer? Jogava-se às escondidas. E era as melhores brincadeiras de jogar às escondidas à noite. E lembro-me de eu ter falado de preparar o saco antes de ir para a Costa, da minha roupa, e eu guardava sempre 3 ou 4 peças de preto absoluto para jogar escondidas. Era sempre. Então era eu e o André super stealthy. Jogávamos às escondidas, em que escondíamos em árvores, escondíamos. Pá, e estamos a pensar que era uma coisa, imaginem, para as pessoas perceberem. Pá, talvez fosse uma coisa com uns 30 metros quadrados, ou mais, 40 metros quadrados de área de brincadeira. Entre as casas todas, achas que é mais? Só a minha casa tem 75 metros quadrados. Aquele terreno era mais. Ok, então tem aqui, vamos pôr, uns 400, 500 metros quadrados. Sim. Ok, 500 metros quadrados. Em que há casas espalhadas e depois há imensa escuridão e árvores escondidas. Então a brincadeira de escondidas era a melhor que existia. Para tu perceberes que eu lembro de chegar a casa, e qualquer bom miúdo que vive o verão não se toma bem à noite, porque não vês nada à noite, e os teus pais, e não queres acordar os teus pais, então vais dormir exatamente como tu estás. Eu lembro de acordar e tinha os pés pretos. Porquê?
aquilo não é cimentado, a zona cimentada, mas a grande parte das brincadeiras era na terra. E pá, vínhamos cobertos de terra. E era a melhor brincadeira. E como é que sabias que era uma grande brincadeira? Todos os verões acabavam, sabes com quê? Com uma marca no pescoço gigante. E o que é que isso queria dizer? É que os tendais estavam espalhados entre as árvores. E nós não víamos. Eu via sempre aquele gajo que ia a correr e via com aquilo na garganta. Ao ponto de nós começámos a correr com uma mão à frente, tipo assim para a frente da cara, para não irmos contra os tendais. Isso é literalmente o clothesline do wrestling. Completamente. Era a primeira noite, a primeira brincadeira, assim, havia sempre alguém. E isso não se tornava frustrante, porque num terreno grande, à noite, com escuridão total, não se tornava frustrante estar tipo 1 hora à espera que alguém te encontrasse? Ou... Nada, porque era super engraçado, porque a malta ia se encontrando e depois havia alguém que encontrava o flanco X e ia a correr e 1, 2, 3 João Manel, 1, 2, 3 Pedro, 1, 2, 3 Marta. E eu lembro-me de eu e o André éramos os maiores stealthies. Eu lembro de eu e o André uma vez termos escondido e tínhamos ficado 40 minutos em cima de uma árvore na conversa. E nós dizemos, eles desistiram. Mas de vez em quando não ouvíamos a malta arrebentar, olha, e nós, não, é treta. E ficámos os dois escondidos a falar de todas as cenas e andámos a fugir do grupo, porque nós conseguimos estar sempre a fugir, sabíamos onde é que as pessoas estavam, nós andávamos a fugir de quem andávamos à procura ou de quem tinha sido apanhado. E era super engraçado. Porque depois as pessoas ficavam nas conversas uns com os outros, quem era apanhado ficava a conversar e isso tudo. E era uma das melhores brincadeiras. Eu quando todos os anos vou para a costa, posso dizer que às vezes penso, isto com um grupo de adultos bem fixe, à noite, jogar escondidas, vai ser a loucura. E é nesses momentos em que eu tenho, de facto, a minha grande primeira paixão. As pessoas dizem, quando é que foi a tua primeira grande paixão? A minha primeira grande paixão não foi a Ana Catarina no quinto ano. Tu conheceste. Não foi. Foi a Mónica que eu conheci na costa. E foi ela que me deu o primeiro beijo. O meu primeiro valente beijo. Não é o primeiro beijo, é o primeiro beijo. E a Mónica... ficou mais gay. Esse final. Não, foi porque eu lembro perfeitamente. Foi tipo, o que é isto? Porque eu lembro-me de... O André, eu lembro perfeitamente também desta noite. Eu fui para casa, um bocado, a quanta coisa. E porque a minha irmã tinha que ir para a cama mais cedo. E eu, mas eles estão ali em casa e tal. Meu pai disse, vai lá, a minha mãe, vá para ter com eles. Eu lembro de ir a correr, tipo, vou estar com a Mónica. E estava o André com a Débora, que era outra rapariga que o André gostava. E estava lá a Mónica sozinha e eu, a Mónica. E foi a primeira vez que eu dei um valente beijo. E foi tipo, o que é isto? Eu lembro literalmente quase de Goonies, sabes? Quando ele acaba e ele está... E frasma, foi a sensação, foi tipo, ela parar e eu tipo, eu não consegui respirar, estava quando ela tirou, foi tipo, e foi a minha grande paixão. Durou até outubro, foi de julho a outubro, e acabou na altura do Festival da Amadora. Foi a famosa que eu paguei o Sunday nesse mesmo dia, o dia 31 de outubro, porque eu me esqueci dessa data. Mas, o que é que era habitual no verão? Acabava as feiras de verão. E, neste caso, acabava a Costa de Caparica e via o quê? Correspondência. Eu não escrevi cartas para ninguém, mas eu tive correspondência da Mónica. E o lado bom, temos vindo a casa dos meus pais. E sempre tu eras igual como és hoje, tu não respondes aos meus e-mails. Eu não respondo rigorosamente nada. Já na altura não respondias às namoradas. Respondeste. Respondi. Eu não me lembro o que é que escrevi, mas respondi. Mas o lado bom, tive vindo daqui da casa dos meus pais, foi aqui a casa dos meus pais tinha umas caixas por baixo de uns vasos. Eu já andava a pedir o Eduardo há 10 anos, vai lá ver. Vê lá o que é que está lá. E eu, ok, vou lá ver. E abrimos e aquilo foi uma caixa, não de Pandora, porque a Pandora estava apresentada todo o desespero e isso tudo, mas era era uma caixa de Hércules cheia de tesouros do nosso passado.
E encontramos livros das Aventuras Fantásticas. Exatamente. Daquela coleção publicada pela Verba aqui em Portugal, os livros do Ian Livingstone e do Jackson. Como era qualquer coisa? Steve Jackson. Encontramos o Desafio dos Campeões, a Feiticeira das Neves e a Nave Perdida. Encontramos as cassetes que tu me gravaste. E a Ilha do Rei Lagarto. Isso. Encontramos as cassetes que nós falámos. Aquelas cassetes que falámos nos coisas do metal. Estão aqui. Estão aqui gravações de Cradle of Filth e de Samael e Municipal. E as minhas mixtapes de black metal. Exato. Mas eu adoro a caixa dos Municipal em que tu fazes mesmo o logotipo. Eu fiz o olho de Horus que está no Irreligious, é verdade. Eu adorei essa cassete. E mesmo a compilação de black metal está cheia de pentagramas e de coisas. Foi uma coisa. Mas assim que achar todo, encontrei uma carta da Mónica. E vou ler. É pouca coisa, acho eu. Não é inconfidente. Não é confidente, porque também não aconteceu nada de coisa. E ela escrevia bem. A Mónica tinha hábito de escrever cartas. A Mónica tinha pen pals em Inglaterra e na França e na China. Ela tinha um grupo dos Take That, da qual fazia pen pal com algumas pessoas. Chegou a ter mesmo a ter amigas vir cá visitá-la, do estrangeiro e isso tudo. E ela já tinha este hábito, então decidiu passar para mim. Então vou ler a carta, que eu adoro isto. Só para dizer que o Duarte não leu a carta. Eu não li a carta, eu li parte da carta e o Sérgio disse: para agora. Porque temos que apanhar isto fresco. Ok, então eu vou ler. Então começa logo com um cabeçalho a dizer: data 21 de julho de 96, hora 8 da noite, local no meu quarto. E eu, quarto. Música Tonight, Smashing Pumpkins. Eu nesta altura não sabia muito bem quem era Smashing Pumpkins, e mais tarde, quando comecei a perceber quem era Smashing Pumpkins, pensei: é lá, para quem ouvia Take That, tem um bom gosto musical. Depois tinha um coração a dizer Ink, loving you and you. E eu, Duarte Lázaro, no seu ponto máximo. Então começa a carta a dizer: querido Du. E tu sabes, muita gente chamava-me por Du, e eu não gosto de alcunhas, e Du é a única alcunha que eu gosto. Vocês diziam Du no meu Instagram, ouviram? Então começa: querido Du, oi, tudo bem? Espero que sim. Comigo as coisas vão mais ou menos. Há 2 dias que não te vejo e estou cheio de saudades. E eu, saudades! Sinceramente, mais parece uma semana. Ainda hoje falei contigo ao telefone, mas não foi suficiente. Tenho saudades da Costa. Sinto falta dos nossos... desculpa, que está aqui a dobra do papel. Sinto saudades. Sinto falta dos nossos passeios na praia. Isto aqui a dobra das rochas. Já explico o que é. Melhor, eu explico lá. Das rochas. O que é que vocês acham que andava a fazer nas rochas com a Mónica? Não havia mãozinhas, mas havia beijinhos. Pronto. Era a pesca das lapas. Não havia pesca das lapas nenhuma. Havia a pesca dos linguados. Meu Deus. Dos banhos, dos jogos noturnos de basquetebol, de andar de patins, enfim, de tudo. Principalmente as 24 horas em que estávamos juntos. Bem, teríamos de contentar com os telefonemas, as cartas, a escassez das horas em que estamos juntos. Amanhã vamos encontrar-nos às 11 horas com o resto do pessoal da Costa nas Amoreiras. E eu sei o que é que foi. Foi ver o Space Jam. Não, foi ver o Space Jam ou foi ver a Melga. Já não me recordo. Foi um deles. Nunca desejei tanto por uma segunda como neste fim de semana. Estive a fazer contas e se nos encontrarmos às 11 horas para estar umas 5 horas e meia juntos, bom, não é? Claro que era fantástico, eu estava ansioso. Eu posso dizer que eu não me recordo de ter visto nenhum filme com a Mónica. Eu lembro de ter visto ir ao cinema com a Mónica. Se me perguntares qual é o plot do Melga ou o plot do Space Jam, eu tinha alguma noção, mas na altura não. Eu fui uma vez ao cinema contigo e com a Mónica. Pois foi. Foi num aniversário, não sei. Foi no meu aniversário. Mas era aquele filme com o Whoopi Goldberg e o John Bon Jovi. Exatamente. O gajo era o empreiteiro. O empreiteiro. E eu, tipo, nós os dois, tipo, o que é que estamos aqui a fazer? E eu não empreitei dessa festa de anos, confesso. Eu acho que esse foi o ano em que eu fui a Nova Iorque e trouxe-lhe uma prenda, e na altura
Foi isso. Eu trouxe uma prenda e depois dei-lhe nesse dia. Voltando à carta. Terça vou ao Onda Park com a Paula e a Isabel. Era ótimo que tu também pudesses vir. Assim, além de ficares a conhecer, estamos o dia inteiro juntos. Desde as 8 até às 5, 5 e meia. A situação está sem dúvida a melhorar. Ainda bem. Então, quando é que vamos tirar aquelas fotos juntos? Eu quero ter uma recordação visual tua. Uma recordação visual. Meu Deus. Na altura as fotos eram uma cena fantástica. Aquelas fotos tiradas nas máquinas, sabes? Já tenho a porquinha. A porquinha. O que era a porquinha? Já não lembras da porquinha? Não me lembro. O autógrafo com a melhor dica. Já me lembro. Ok, já vos expliquei o que é a porquinha. Não era um nome para... Não era a porquinha, é o porquinho. Já tenho o porquinho, o autógrafo com a melhor dedicatória do mundo e as memórias mais queridas do mundo. Só falta uma fotografia tua. Não consigo superar isto, a porquinha. Está aqui um porquinho para ti. Não, o porquinho foi um boneco. Sabes aquele que tu fazes muito rápido com o círculo e fiz um porquinho com asas e foi um desenho que eu lhe fiz. A minha mãe disse-me que em Sintra há agora boas posições para serem vistas. Sempre me podia informar melhor para a folha número 2, a página 2 ou a página 3. Para se valesse a pena irmos lá. O que achas? Nunca fomos. Porquê? Porque para Sintra era muito longe. Sintra era tipo o terreno altamente Mad Max. Porquê? Porque havia sempre aquelas histórias de se faz a Sintra, há lá rituais satânicos. Como é que era um Mad Max do romantismo? Estás com os palacetes esotéricos e o Lord Byron. Bastava ser uma besta lá nas cenas lá como é que aquilo chama? O palácio, a regaleira, aqueles sim, os túneis iniciáticos. Eu lembro de alguém dizer lá fazem-se rituais satânicos. O grupo do Black Metal de Sintra. Exatamente. Os casetes têm razão. São os Filinigrantium e Infernalium. Depois assim, boas notícias. A minha mãe acabou-me de dar uma ideia genial. Amanhã, em vez de irmos às 4h10 com a Elsa e o Bruno, eu não faço a mínima quem era a Elsa e o Bruno. Tenho uma ideia, mas não sei quem é. Vem com a minha mãe às 6h10. Fantástico, não é? Claro que sim. E se não for, não te preocupes. São só mais 2 horas que me tens de aturar. E eu tipo, oh yeah, 2 horas. E depois há aqui uma continuação da carta que ela escreveu no dia 22 do 7 de 96, neste caso à 1h25 da manhã. Mónica, o que é que andavas a fazer à 1h25 da manhã? Conta lá. E agora sim, o que é que ela andava a ouvir? Forever Love. Gary Barlow, que era dos Take That. Onde? No meu quarto. A pensar em ti, como sempre. Uau, eu já estou a ficar com calor desta carta. Estás com inveja, não é? Mas recebeste uma carta destas. Não, eu ainda sou mesmo Sérgio de 94. Ainda não aguento isto. Aqui ela explica. Bem, a esta altura já tu deves estar no 15º sono. A sonhar comigo, espero. Talvez nesta altura só sonhava com ela. É verdade, eu tinha uma mega paixão pela Mónica. Quanto a mim, o sono está um pouco difícil de chegar. Acho que é da ansiedade do dia da manhã. Ou seja, logo. Uau, ansiedade é uma coisa que se fala em 97. Nunca me recordo disto. Faltam mais ou menos 9h30 para nos vermos. E para mim, parecem dias. Acabei agora de ver um filme que... Mónica, tu queres para caraças. Um filme que estava a dar na SIC. Isto para fazer com que o tempo passasse mais depressa, mas nada ainda parece ter demasiado mais. Ter demorado mais, desculpa. A letra dela confundiu-me aqui. Não me perguntes porquê, mas sempre que ouço o Forever Love... Oh my God! Gary Barlow, lembro-me de ti. Automaticamente vem-me à cabeça imagens de nós juntos. Que acha? Já me lembro. Será que eu agora quando ouvir o Forever Love vou-me lembrar de ti? É melhor que não. Ok.
Isto talvez por causa do tema ser igual ao que eu agora vivo. Love. Oh my God. Bom, tenho de ir. Até amanhã e dorme bem. Um coraçãozinho de Mónica. PS. I love you. Mónica, eu tenho uma questão para te fazer. Responde-me isto. Isto é muito duro para um puto do black metal. Mas agora vou fazer uma pergunta à Mónica. Mónica, espero que estejas a ouvir isso. E a minha pergunta é: uma carta tão querida, tão amorosa, tão dedicada, porquê é que acabaste comigo 3 meses depois? Não queres saber, Duarte? Conta lá, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Não, eu lembro desta paixão e foi uma das minhas maiores paixões. E nós temos aqui uma carta, eu já não li esta carta há muito tempo e claro, e acho que vou ligar à não Mónica. foi por minha causa que eu tentei desistir não. que tu fosses às caixas arrancar os tesourinhos. Eu acho que vou ligar à Mónica. Tu achas que eu tenho hipótese de voltar? Hipótese de sermos depois todos. Esta carta é lindíssima. Não, a Mónica ainda continua uma boa amiga, é engraçado. Eu acho que nunca falei do podcast. Vou ter que falar do podcast. Nem seja para ela ouvir agora. Sabes o que é que isto ao mesmo tempo faz lembrar uma coisa? Tu tens estado a dar um ênfase até bastante crescidinho na idade às memórias de verão. Sim. Mas o que é que estava antes? O que é que estava antes? Não existem umas memórias da costa mais pequenina, antes de escondidas à meia-noite? Há várias memórias. Há a minha primeira memória de armar-me em Duke of Hazzard e tentar passar com a bicicleta um desnível gigante em que havia um passeio e eu caí de roxo e rasguei o joelho e fui para casa tipo uns bons... talvez 3 minutos a cochear e a sangrar. E aí tu não dirias que essa fase foi mais solitária? Ou seja, que havia... Era muito solitária. Era muito solitária. Era. Porque para tu ver, eu disse, eu fui até casa onde não me cruzei com mais nenhum miúdo, bati a porta de casa dos meus pais abriram a porta e eu... Porque nenhum daquele trajeto todo eu cruzei-me com miúdos. É que foi aqui que nós nos desencontramos, porque quando tu me perguntas, mas tu não passaste também pelos namoros de verão em cabanas de Tavira? E nós estamos a falar de idades diferentes. Completamente, sim. Estamos a falar dos 97, estamos a falar com o quê? 16 anos, talvez, 26, estavam com os 15, 16 anos. Não, 14, 15 anos. Em 97 fizeste 18 anos. Fiz 18 em 97, então tinha... Pois é, tens razão. Então tinha 16, 17 anos, exatamente. Isso. E por isso, eu nessa altura, os meus pais já se tinham separado e nós já não estávamos a ir para Tavira. Pois. Portanto, nós no fundo, foram até esses anos depois dos meus 13, 14 anos, foram anos com muito poucas férias típicas de família portuguesa. Sim. E por isso é que há aqui este nosso desencontro. Eu, no fundo, as minhas memórias do Algarve são memórias muito solitárias, mas se nós no fundo formos comparar com os mesmos anos para ti, também provavelmente não, mas é verdade. Eu para tu veres, é aquilo que eu te disse anteriormente, na altura que eu tinha idade para desistir da costa, que tive para desistir da costa, porque eu não queria ir para a costa, porque tinha até aqui em Lisboa, eu sabia que facilmente podíamos combinar para jogar PlayStation, Mega Drive, ou Amiga, ou isso tudo, ou mesmo ir comprar comics, eu tinha que ir para a costa. E é no ano em que eu conheço o André e tudo muda. O André e esta malta. E é engraçado. É engraçado. Lembrar-me da costa como uma coisa muito solitária. Eu lembro-me de estar no exterior a brincar com os meus G.I. Joes completamente sozinho. Eu não tinha malta que ia brincar com os meus brinquedos. Eu passava os 15 dias em que era... A minha irmã, basicamente, o que fazia era ir à casa das pessoas todas, fazer cosquice, fazia as amizades todas, era a minha irmã que tinha as amizades, e eu ficava muito isolado porque não me dava com os miúdos, eram miúdos muito enérgicos, muito físicos, e eu queria era brincar com os G.I. Joes, queria era entrar nos meus universos, queria estar a ler as minhas bandas desenhadas, e tinha aquela malta que estabilizava um bocadinho. E depois também tínhamos pouco tempo, ou seja, amanhã era passada na praia, vinha para casa, almoçava, depois íamos para o café com os meus pais, voltava para casa, ficava ali um Qual é que era o hobby de tempo livre? O que é que ocupava? Era ler e desenhar. Eu acho que não fazia mais nada naquela altura como ler e desenhar. Eu associo muito os meus verões em cabanas à banda desenhada, porque como eu te contei, nós íamos muito cedo para a praia e
para ir para a praia de Cabanas, tens que atravessar a Ria Formosa. Sim. Quando a maré está cheia, não dá para ir a pé. Ok. Então tu tinhas que pagar aos barqueiros, ou seja, os pescadores usavam os seus barcos para fazer a travessia e ganhavam dinheiro com isso durante o verão. Então muito cedo eles estavam lá com os barcos à espera das pessoas que queriam ir para a praia, nós atravessávamos e voltávamos também no barco, se fosse maré cheia, ou a pé, se fosse maré vazia. Mas depois aquelas horas mortas do almoço, aquelas horas quentes, era a hora de consumir tudo o que houvesse na papelaria da terra. A papelaria, havia uma papelaria na rua Mouzinho de Albuquerque, que era a única papelaria lá da terra. E como eu contei já aqui em episódios, primeiro ia à secção Marvel, daqueles Rex giratórios, depois iam os Super-Homens e os Batman da DC Comics, e depois, quando já não havia nada disso, lá ia como é que era, a Turma do Arrepio, e os Trapalhões e os Cebolinhas e os Tio Patinhas, e tudo o que houvesse, e o Menino Maluquinho e o Saci Pereré, e não importa o quê, eu esgotava todo o estoque de banda desenhada, de revistinhas da Abril e da Globo, da papelaria, e fazia imensas horas deitado na cama ali a seguir ao almoço até às 4, a hora de voltar para a praia, e lia tudo, eu li toda a Turma do Arrepio e todo os Trapalhões. Eu tinha várias coisas, além disso, de ler bandas desenhadas, mas não tinha nenhuma papelaria lá perto, por isso normalmente comprava no centro da costa, antes de ir, e depois aquilo, quando íamos ao centro, nós renovávamos as bandas desenhadas, ou as palavras cruzadas, ou as diferenças, aqueles mini-jogos, aqueles livros de jogos. Mas grande parte do tempo não passava, muitas vezes até era apanhar pinhões. Aquilo era um pinhal. E com a minha avó, na altura ainda estava viva, por isso estamos a falar de uma fase até pré-90, eu ia apanhar pinhões para a costa de para o pinhal. E diz-me lá se tu não passavas também por isto. Sabes o que isto é? Não. Isto é a música do Agora Escolha. Pois era. Eu passava imenso tempo. Nós não levámos logo televisão, acho, no primeiro ano, mas também no primeiro ano não havia Agora Escolha. Mas eu fiz muitas horas de Agora Escolha ali na hora do almoço. A ver o... Que era o quê? Havia várias coisas. Havia o de Barco de Humor, havia a Ana dos Cabelos Ruivos e o Tom Sawyer. E depois havia desenhos animados na altura da escolha. Tinha desde o Bocas, não é? Depois também teve o Tom Sawyer, a dos Cabelos Ruivos. Também teve Cidades. Havia isso era por escolha. As Cidades de Ouro também era por escolha. Lembro-me uma vez. Eu que ganha as Cidades de Ouro. O Barco do Humor, coisas assim do género, que davam no Agora a Escolha, é verdade. Mas sabes que eu na Costa não via muita televisão, que é uma coisa hoje em dia que deriva-se aos 2 dias de hoje. Porque vocês nunca levavam, não era? Não, nós levávamos, mas era para ver as notícias, ou à noite, a novela, ou isso tudo. Mas os meus pais, não, somos para a Costa, não é para estar na casa, é para estar na rua. Bus. Este era um dos fundamentais do Agora Escolha. Eu adorava aquele episódio. Havia um episódio que eu e tu adorávamos, que era aquele que ele está a escavar o poço e é uma altura que bate com a marreta ou com a pá numa parede e abre uma toupeira. Não está bem topado! E fechava. Eu adorava esse episódio. E as vozes portuguesas eram boas, pá. Sim, eu acho que o facto dos atores portugueses estarem um bocado a cagar para aquilo e aborrecidos com aquele tipo de trabalho fazia com que eles libertassem o melhor da criatividade. Mas à maneira de Ren and Stimpy. Mas a voz da tartaruga era uma voz que ainda hoje, que só ouvir, eu fico sonolento, porque é super nostálgica, sabes? E isto eu acho que o Agora Escolha, que era a Vera Roquete que apresentava e que deu na RTP2, começou em outubro de 1986
e aquilo dura até 93 na RTP2 e depois passa para o Canal 1, mas no Canal 1 já só durou um ano, ou nem isso, e acho que nem chegou a um ano, e acabou em 94 logo. Com o surgimento da SIC e ter mais escolhas, deixaste de ter Depois também com a TV Cabo. Também tenho a ideia que no verão nós víamos coisas que não iríamos ver durante o tempo escolar. Até uma das coisas que eu acho que só via no verão era isto, vê lá. Era o vídeo. Sim. O Pi era a serpente. Pois é. Aquela serpente estava sempre a tentar tramar a vida ao vídeo. Pois era. Eu acho que provavelmente era aquela coisa como no Natal, passar imensa publicidade de brinquedos. No verão, passava muitos segmentos de desenhos animados. E não era só isso. Eu acho que era também o facto de nós estarmos em casa a horas a que normalmente não estávamos e apanhávamos mais segmentos. No dia normal? Eu acho que era uma coisa da hora do almoço e que muitos de nós não estaríamos em casa. O vídeo era mais aquele tipo de desenho animado da hora do almoço. E a menos se tu fosse almoçar a casa, dificilmente apanhavas o vídeo e aquela Orson's Farm, aquela que dava com o Garfield. Com o Garfield, yeah. E pois é, tens razão. Eu me lembro uma vez estar doente e apanhar esses desenhos animados, tens toda a razão. Yeah. Depois estávamos as aulas, não... Eu também houve uma altura que aí já mais crescidinho que eu passei a levar também o Commodore Amiga lá para Cabanas. Eu carregava o carro com... Às vezes não era preciso levar o monitor. Estou a falar de dizer, agora eu levava o mínimo possível. Não, mas vou agora levar o Commodore Amiga. Depois meteu-se o Commodore Amiga. Mas também não ocupava muito espaço, era um teclado. E eu jogava os Lemmings, ficava à noite a jogar os Lemmings. E era fixe para aquele passatempo de verão. Enquanto tu à noite passavas a jogar o Lemmings, a Mónica passava a escrever cartas. Não, nessa idade. Tens toda a razão. Desculpa, não, em 97. Não, 97. Desculpa, tens toda a razão. Tu jogavas os Lemmings em 97? Não, já não ias para a vida. Eu nessa altura já não ia. Já estavas tu com o teu black metal. E olha, há uma cena que eu tenho que contar, que era um dos episódios insólitos. Nós frequentávamos um restaurante lá em Cabanas, que era o Solmar, era o nome do restaurante. Mas eu achava que o dono do restaurante que nos servia lá era, como é que ele se chama? Era o Carlos Ribeiro, o apresentador da RTP. Sim. Aquele tipo depois se tornou muito famoso por ser o gajo que fazia o Made in Portugal. Mas que para nós, nos anos 80, quando eu ia para Cabanas, ele era apresentador de programas infantis. Era o apresentador do Jornalinho e do outro programa que era, vê lá isto, o Arco-Íris. Então eu dizia à minha mãe: vamos hoje jantar ao restaurante do Senhor do Arco-Íris. E tu vamos ao Arco-Íris em Lisboa. É o centro comercial. Que fixe. Eu não conheci ninguém famoso. Era uma coisa engraçada. Tu lembras quando encontravas alguém famoso português na rua? Era uma coisa eu lembro-me de ficar quase, não digo histérico, porque encontrar algumas personagens conhecidas, tipo, eu lembro uma vez ter passado pelo Lecas e fiquei tipo, Lecas, estás a ver? E hoje em dia só passo. Olha, lá está, eu preferia o Lecas ao Carlos Ribeiro. Completamente. O Carlos Ribeiro era second choice. Sim. O Lecas era fixe. O Carlos Ribeiro era o Cota que já devia ter sido despedido. Já não devia fazer